Olá, estamos de volta para falar sobre a Revolução Francesa. Falamos uns 15 minutos como que aconteceu a Revolução Francesa. Falamos como se encontrava a França numa situação de fome, de miséria. A França foi vilipendiada por uma escassez, por uma estiagem, invernos que não acabavam, e ali o povo estava passando fome e a nobreza, o clero, aquela monarquia absolutista, o que eles queriam? Eles ficaram com medo de chegarem até eles a miséria, a fome, e eles resolveram então convocar toda a França para que pudesse tentar resolver o problema daquela crise que estava passando a França. E nós falamos aqui que quando reuniram o primeiro estado, o segundo estado, e resolveram chamar o terceiro estado, que era composto dos girodinos. Lembra? Dos girodinos, que eram aqueles que ficavam com a parte do comércio, da economia, como se fossem os empresários hoje. Chamarem também, e dentro do terceiro estado existiam os jacobinos, existiam os camponeses e os culotes, sans-culottes. E eles resolveram chamar então o terceiro estado, mas o que foi definido? Primeiro que eles definiram que só teria um voto cada estado. Ora, porque o terceiro estado tinha 99% da população, do povo, e eles foram espertos. O primeiro estado formado pela nobreza e pelo clero, e o segundo estado, primeiro e segundo estado, formado pelo clero e pela nobreza, o monarca Luís XVI. Falamos da Maria Antonieta, aquela britânica que havia feito um acordo, né? E eles resolveram chamar o terceiro estado, mas definiram que cada estado teria um voto. Na verdade, o primeiro estado e o segundo estado não estavam querendo a participação nem dos girodinos e nem tampouco dos jacobinos, nem de camponeses, nem do povo no governo. Era uma monarquia absolutista, e naquela assembleia, ao definir que o terceiro estado, o povo ia pagar mais impostos e continuaria o clero, a nobreza, sem o pagamento de impostos. Aí eles saíram, ficaram revoltados. Nós falamos aqui que o terceiro estado resolveram entrar numa sala, no local, até que pudesse mudar de ideia aquela decisão que o terceiro estado, o povo, teria de pagar mais impostos, e enquanto o clero, a nobreza, aquele monarca, aqueles governantes ficavam ali na opulência, ficavam ali na verdade usufruindo das benesses do povo que trabalhava, amealhava para dar para eles uma vida boa. Bom, isso foi revoltante, isso foi terrível, e passou o tempo, os girodinos, os jacobinos, o terceiro estado reúne, e eu falei também que eles acabaram fazendo uma assembleia independente chamada a Constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte, onde eles definiram principalmente o direito do cidadão, do homem, baseado ali, a declaração do direito do homem, do cidadão, baseado nos ideais dos iluministas, que era a liberdade, a igualdade, a fraternidade, onde eles falaram o seguinte: todos têm direito à vida. Falamos com vocês que eles tinham aquela ideia que o direito do homem, do cidadão, é inalienável. Você tem direito da vida, você tem direito de ir e vir, a liberdade de expressão, a liberdade do pensamento, a liberdade do questionamento. E eles então resolveram fazer e declarar, nesta Assembleia Constituinte, houve a declaração do direito do homem, do cidadão. E a partir daí então que a França resolve tomar uma atitude, principalmente, eu lhes disse, os intelectuais, os jacobinos, os intelectuais, os pensadores, aqueles que faziam essa diferença, que queria de qualquer jeito e impor de qualquer jeito a revolução. Falei com vocês da queda da Bastilha, que aconteceu, a queda da Bastilha, a revolta que aconteceu, onde o povo, camponeses, os jacobinos,
todos reuniram e foram até lá a Bastilha, aquela prisão onde as pessoas eram colocadas lá e ficavam lá quase eternamente, né, perpetuamente lá, prisão perpétua, e ali comia só pão e água e ali morriam. Criado desde lá o rei Sol chamado Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, aquela prisão chamada Bastilha, e eles foram lá revoltados, colocaram fogo, derrubaram a Bastilha. Eles estavam querendo então uma liberdade, a participação. Os girodinos queriam a participação, os jacobinos queriam a participação do governo. E aí que acontece que eu lhes disse que foi o marco onde termina a idade moderna e entra a idade contemporânea, por isso que foi esse divisor de águas, e eles resolvem fazer uma assembleia que foi chamada então a convenção. Eles reuniam agora em convenção, onde os políticos iam ali reunir todos os girodinos, os jacobinos, e ali estavam os camponeses, onde eles iriam discutir o futuro da França, e eles queriam que acabasse com a monarquia absolutista. E eu lhes disse que acabaram então prendendo o rei Luís XVI. Em 1791 ele foge, ele tentou ir lá para a Áustria, porque lá tinha também um regime, a monarquia absolutista. A sua esposa Maria Antonieta era de lá, e ele foi apanhado no caminho, e depois ele é morto, degolado. A guilhotina, que foi tanto preparada para aqueles que na visão deles eram rebeldes, ele acabou morto pela guilhotina, o Luís XVI. E este grupo dos girodinos, dos jacobinos, e tinha também o povo, os camponeses e também os sans-culottes, eles reuniram nessa chamada Assembleia, que mudou, que seria então não a Assembleia Nacional Constituinte, mas que seria uma convenção onde eles reuniam, de um lado os girodinos, que eles eram mais moderados, e por outro lado tinha os jacobinos, e do meio tinha a planície, que eu quero explicar daqui a pouco o que era planície, que era aquele grupo do meio, do centrão, onde eles ficavam em cima do muro, não tomavam decisão, ficavam olhando para a discussão dos girodinos, dos políticos lá, daqueles chamados deputados, né? Vamos colocar aqui os deputados representantes lá dos girodinos que iam discutir, os jacobinos por outro lado, e nesta convenção que iria mudar o destino da França, que nós vamos ver que houve a monarquia por um tempo chamada monarquia parlamentarista, mas veja, os girodinos eram um pouco mais moderados. Foi daí que de uma maneira prática surgiu essa ideia da direita e da esquerda. Os jacobinos, formados pelos intelectuais, pelos pensadores, por professores, por advogados, por médicos, esse grupo era um grupo radical, e foi eles que na verdade conseguiram levar o povo para destruir lá, derrubar a Bastilha lá, aquela prisão. E os da planície, que era o povo formado pelos camponeses, pelos sans-culottes, eles ficavam no meio olhando, e diz que eles chamaram de planície porque, segundo lá a brincadeira que aconteceu naquela época, eles ficavam olhando, quando um falava, eles ficavam ali vendo qual a decisão seria, e ficou parecendo como se fosse nos brejos, quando os sapos esperam acasalamento, que eles aparecem, logo volta, aparece, logo volta. Aí ficou chamado de planície, esses que ficaram no meio. E esta reunião onde havia as discussões, porque eles queriam algo democrático, eles queriam aquilo que Voltaire, que John Locke queria, que era a liberdade de expressão, a liberdade de poder falar, a liberdade de poder questionar, a liberdade do homem, porque o direito do homem é inalienável, a propriedade privada tinha de ser respeitada, precisava de haver o respeito ao cidadão, ao trabalhador. E nesta convenção, quem conseguiu o poder, quem conseguiu a maioria, liderado pelo Maximilien Robespierre, um líder forte, foram os jacobinos. E os jacobinos então conseguiram ali o poder, e aí acabou manipulando, acabou ali deixando de lado os girodinos, e também
os camponeses, os sans-culottes, deixaram de lado estes e acabaram os jacobinos, na pessoa aí do Maximilien Robespierre. Ele acabou governando a França desde o ano 1792 a 1795. Eles acabaram deixando os Girodinos de lado e deixando também aqueles que eram os camponeses e que eram os sans-culottes. E olha o que acontece, o Maximilien Robespierre, ele faz algo, olha como o coração do homem é difícil. Olha como que é difícil você lidar com o poder. Olha como é difícil você entregar nas mãos de alguém. Porque ele cria o Comitê de Salvação Pública. O que é isso? Ele queria aqueles que então queriam o poder, agora tem o poder em suas mãos, mas tem o poder em suas mãos para manipular e para impedir que outros pudessem então questionar. Ora, eles não estavam seguindo os ideais lá do iluminismo, o direito inalienável. Eles não queriam que a pessoa tivesse direito de expressar. Não era aquilo que Voltaire falava: olha, eu posso até discordar do que você fala, do que você pensa, mas eu estou disposto a morrer para que você tenha o seu direito de expressar aquilo que você pensa. Por isso que é interessante você ver, criticar é fácil, e contra aquilo que está o líder é fácil, mas difícil é depois você ficar no lugar dele e querer fazer aquilo que você tanto pensa e quer. Mas tudo contribuiu para que hoje estejamos aqui, nessa democracia que vivemos, essa liberdade que temos. Esse comitê também serviria para controlar as finanças e foi criada lá a lei do máximo. Para que não houvesse inflação, precisava então de haver um controle dos produtos, do preço dos produtos, para que não houvesse o aumento. Revolucionário, onde eles espalharam os jacobinos, este governo agora, que era o governo do terror. Eles criaram em todos os lugares a guilhotina. Depois nós iremos falar aqui sobre a Inquisição, a quantidade de pessoas que foram mortas pela chamada Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, mas eles criaram esse tribunal, esse tribunal revolucionário. E é bom lembrar que nesta época, nesse contexto aí, que nós vamos ver que a França então tira aquele calendário gregoriano e começa a mudar agora, tirando o domingo, e tinha um calendário baseado nos meses, naqueles meses lá, que a França não queria mais utilizar aquele calendário gregoriano lá de Roma, da igreja. Eles tomam, como eu lhes disse, a terra do clero. O clero possuía 1/3 das terras na França e essas terras foram confiscadas. Foi nesse contexto da Revolução Francesa, agora específico, dos jacobinos. E é essa época que foi criada este tribunal revolucionário. Mas veja que o tempo passa, já é agora 1795, e os Girodinos começou então a ir atrás daquele grupo lá, dos camponeses, dos sans-culottes, e começou a chamá-los e olha, precisamos de derrubar esse pessoal que está aí, precisamos de derrubar esse governo que está aí, porque não tem condições de tanta gente morrendo. As pessoas tinham medo deste tribunal que existia lá, revolucionário, e inclusive o próprio Luís XVI, ele foi para a guilhotina, como eu lhes disse. E os girodinos, como eu falei com vocês, que queriam ter um lugar na política, eles conseguem então chegar ao poder, só que eles criaram o voto chamado censitário. Antigamente, antes, os jacobinos tinham a participação do povo, e os girodinos conseguiram chegar ao poder, criou o voto censitário. Como é que era o voto censitário? Ou você tinha de ter condições, e aqueles que tinham condições, ia pelo valor, você podia participar da votação. Então agora chega ao poder, e esta época não havia um diretório formado por 5 diretores, e os girodinos governam a França. Eles fazem algo que os jacobinos não fizeram. Eles resolveram investir no exército, potencializar o exército. E veja que eles foram até o povo. Eles foram até o povo pedir apoio para derrubar os jacobinos. Os girodinos foram até o povo porque precisavam de derrubar
os jacobinos, e eles conseguiram, mas eles criam, eu volto a repetir, aquele voto restrito, o voto censitário, que participavam só aqueles que tinham valores. Deixam de lado o povo, e isso foi terrível, porque ao eles potencializarem o exército, foi mais tarde que aí se tornou algo fácil. É como se eles tivessem dado um tiro nos próprios pés para que o exército pudesse assumir. E aí depois nós vamos ver sobre Napoleão Bonaparte, porque Napoleão Bonaparte está aí nesse meado, nesse contexto, vendo tudo que estava acontecendo, e nós vamos ver depois que Napoleão Bonaparte, ele consegue então chegar ao poder através de um golpe. Gente, para terminar, e eu gostaria depois de falar com vocês sobre Napoleão Bonaparte, o que nós vimos nisso tudo é que a Revolução Francesa, aquela era chamada a Era do Iluminismo, tudo isso serviu para que o mundo hoje chegasse onde chegou. Podemos olhar para trás e ver para que não cometamos alguns erros, e principalmente hoje no nosso país nós temos que ter cuidado, porque os direitos que nós conseguimos até hoje pode empurrá-lo. Até mais.